Fala pessoal, Felipe Barbosa aqui do canal Netflix e hoje a gente tem um assunto bem interessante para vocês sobre previsões, premonições. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais vídeos como este, como vários outros de dicas, séries, histórias de terror, filmes e entretenimento. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com os amigos e colegas e também dar o seu joinha para ajudar o canal Netflix a crescer cada vez mais. Vamos lá, vamos pro vídeo. Vamos lá, hoje vamos contar alguma história diferente, uma história um pouco diferente aqui no canal Netflix. Vamos falar sobre premonições e previsões. Muita gente já ouviu falar nas premonições Maia, né, e também nas premonições de Nostradamus. Você já ouviu falar nas premonições de Baba Vanga? Eu acho que com certeza você deve ter ouvido falar, né, as previsões de Baba Vanga, né, e muitas outras premonições que já teve ao redor do mundo, ao redor do planeta. E assim, muitas das vezes eu falo para você, os acertos, né, desta mulher, Baba Vanga, é de 70% a 80%, as premonições dela. Por que não é 90%? Por que não é 100%? Simplesmente porque se você contar o futuro de alguém, né, você sabe sobre o futuro de alguém e você vai e conta, ou você simplesmente dormiu e sonhou com o futuro de alguém e contou para aquela pessoa. Simplesmente aquela pessoa vai querer mudar o futuro dela e, claro, os acertos vão diminuindo a cada tempo, a cada período, porque ela vai tentar, né, que isso não aconteça, que as coisas que foram previstas, né, para aquela pessoa não aconteça e não seja real. Claro que muitas premonições a gente não consegue deter, porque são premonições que não dependem da raça humana, não dependem do ser humano, porque no caso, há muitas coisas dependem do ser humano, né? Se você falar, igual eu já tinha dito, né? Se você falar que o seu futuro pode ser alterado se você mudar ele, né? No caso, eu vou contar uma história para você e você consegue alterar essa história no decorrer da sua vida, claro. Mas uma coisa que é inevitável de você conseguir mudar é coisas como clima, tempo, né, coisas que alteram o próprio planeta e também principalmente a questão de doenças, né? Doenças, quanto mais a raça humana cresce, evolui, várias doenças vai ocorrendo no nosso planeta e ao redor do nosso planeta. Eu não sei se vocês viram aqui, a gente está com um ambiente um pouco diferente, né? Eu girei um pouco a câmera para a gente falar um pouco sobre a história de Baba Vanga. Vamos lá e vamos começar a história de Baba Vanga. Vangelina Pandreva Dimitrova. Esse é o nome da Baba Vanga, né? O verdadeiro nome dela. Ela foi uma profetisa muito conhecida, né, na Bulgária. Ela é uma profetisa cega, né? E foi uma profetisa muito conhecida no século XX. Ganhou fama principalmente por acertar algumas previsões ao redor da Europa, no leste da Europa, como a previsão da União Soviética e a previsão do maior desastre, que é o desastre de Chernobyl. Ela ganhou essa fama toda por causa dessas previsões que ela acertou. No auge de sua carreira, né, ela atendeu 50 pessoas por dia. Ela atendia 50 pessoas por dia no auge de sua carreira. Baba Vanga dividiu a sua história, né, ouvindo vozes, né, ela disse que ouvia vozes, né, e vozes de coisas estranhas, né, de coisas invisíveis que não dava para ela, né, e outras pessoas verem, claro, né, ela era cega, né, mas outras pessoas não conseguiam ver.
ela dizia que ouvia vozes de coisas invisíveis, né? E a sua morte, né? Ela morreu em 1996, né? A sua morte, ela conseguiu prever até o ano de 5079. Todas essas previsões até o ano de 5079. Vai saber se a gente consegue chegar até lá, vai saber se a raça humana também vai conseguir chegar até lá, né? Claro, são previsões que podem ser alteradas com o tempo. E também ela conseguiu prever a sua morte, a data da sua morte, como ela ia morrer e onde ela ia morrer. Claro, ela não alterou, né, o seu futuro da sua morte. Por quê? Porque ela sabia que se ela alterasse, poderia acontecer várias coisas, né, ao redor, não só dela, mas da família dela, do planeta. Claro, é como as histórias, né, vários filmes hoje em dia estão retratando isso. Se você alterar o futuro, o seu futuro ou o futuro de alguém, né, pode acontecer várias ramificações. Ramificações igual a várias teorias que hoje em dia tem, né? A teoria de Albert Einstein, a teoria de Bootstrap, que é a teoria das ramificações, né? Nessas duas teorias, né? De Bootstrap, que é a pior, né? Que é a teoria do loop infinito de coisas que poderia acontecer. E assim, ela não queria alterar, ela não quis alterar o seu futuro, né? O futuro da sua morte, para não acontecer coisas ao redor dela. Porque existem muitos filmes falando sobre isso, filmes da Marvel mesmo, tá falando muito sobre essa questão de alterar, né, o futuro ou alterar algumas coisas e acontecer várias ramificações de coisas que poderia acontecer pior na sua vida ou na vida de outras pessoas. Não só os filmes da Marvel, como também tem Interestelar, que fala muito sobre isso. Também uma série muito legal que eu já falei aqui no canal Netflix, que é a série Dark, a série DOA, né? E também a série 12 Macacos. Os 12 Macacos também fala sobre essas questões de você alterar o futuro. Você sabe o que acontece, mas você vai alterar e ter várias ramificações de alterações, não só em você, mas em todas as pessoas que estão ao seu redor. Vamos continuar com a história da Baba Vanga aqui. De origem pobre, né, Baba Vanga nasceu em janeiro de 1911. Ela cresceu como uma criança normal e já brincava, né, de coisas, né, de brincadeiras que ela não podia enxergar, como a questão da brincadeira da cabra cega, né? E quando ela completou 12 anos, quando ela já tinha 12 anos, uma tempestade jogou ela em um areal e ela só foi encontrada dias depois dessa tempestade, com várias exposições à areia e à poeira, né, nos olhos. E também teve a questão do local, né, local seco. Ela acabou ficando cega nessa época quando ela completou 12 anos. E ela começou, depois quando ela completou 12 anos e ela ficou cega, ela começou a ter visões do futuro dela mesma e das pessoas que rodavam a ela. E essas previsões que ela teve ganhou fama e atraiu vários políticos e artistas naquela época. Na década de 1960, o governo búlgaro instalou aparelhos auditivos e aparelhos de vídeo para registrar todas as visões de Baba Vanga, tudo que ela fazia antes de tá falando para as pessoas o futuro dela. E incrível que pareça, nesses registros ela acertou de 70% a 80% das previsões. Em 1966, Baba Vanga tornou a primeira vidente do mundo contratada como funcionária pública. Isso foi uma das piores, né, épocas, porque na verdade
quando ela foi contratada pela política daquele local, né, muitos outros países começaram a criticar ela e começaram a falar que ela era uma espiã, né, búlgara, uma espiã para pegar informações, né, ou dar informações para outras pessoas de alto escalão. Isso foi a pior época que aconteceu na época da vida dela. E também como trata a história, se vocês quiserem saber muito mais sobre a história dela, aqui embaixo no nosso site, né, Netflix, vai estar toda a história dela, tudo completinho. Até mesmo a questão das visões dela, de todas as visões dela, vai estar lá no nosso site. É só clicar aqui e já ir para o nosso site. Só que assim, também a questão da pior época da vida dela. Por quê? Porque o governo naquela época só queria se aproveitar dela. Né? Ela ganhava uma porcentagem mínima, eles davam um salário mínimo para ela, para poder ela registrar previsões do futuro de várias pessoas, porque ela atendia 50 pessoas por dia, e não era só 50 pessoas daquele país, era de outros países, né, pessoas de alto escalão. Ela atendeu até o Hitler em uma época, né, então foram pessoas de alto escalão mesmo que ela conseguiu atender. E nessa parte, né, que ela foi atendendo, o governo só dava o quê? Uma porcentagemzinha. Como vocês podem ver, o governo eles só querem acabar com as pessoas que têm conhecimentos maiores. Né? Eu falo muito sobre isso porque eu não gosto muito de política. Né? Eu não sou muito fã de política. E assim, entrando de novo a história da Baba Vanga. Ela só ganhava um salário mínimo, e sendo que eles recebiam muito mais, né, porque pegavam pessoas de alto escalão, como presidentes, governadores e tudo mais, né, artistas, né, ela recebia todos eles para poder prever o futuro de cada um. Vamos continuar a história aqui. Vamos lá. A vidente morreu em 11 de agosto de 1996, com 85 anos de idade, de câncer nas mamas. Ela já tinha previsto isso, né? Como eu havia falado um pouco mais anterior, ela já tinha previsto isso e já tinha previsto quando e onde ela iria morrer. E todas essas previsões dela só ficou conhecido, na verdade, por causa não só das previsões de Chernobyl, né, não só por causa de algumas previsões que aconteceu, mas também por causa de uma carta que ela escreveu antes de morrer. Ela escreveu uma carta com todas as previsões de até 5.079 anos à frente. E várias dessas previsões, eu falo para você, eu não acreditava. Muitas dessas previsões eu não acreditava, porque assim, são fatos, a maioria das previsões foram fatos que aconteceram realmente, né, que aconteceram há muito tempo atrás. Então assim, eu não acreditava muito. Igual a gente fala sobre Nostradamus, né? A gente fala sobre a teoria maia, né? Então assim, são coisas que a gente fica pensando, cara, será que vai ser verdade? Será que é verdade? Eu conheci a história dessa mulher, a história da Baba Vanga, em 2012. Quando eu ainda escrevia no blog Netflix, que eu ficava o tempo todo escrevendo no blog Netflix, procurando histórias boas para poder escrever, eu conheci, né, a história dessa mulher em 2012. E tinha várias premonições ali dentro, né, premonições de vários anos, né, premonições de anos anteriores e premonições de anos futuros. Os anos anteriores, as premonições de anos anteriores, eu não acreditava muito porque foram fatos que aconteceu realmente, né? E eu pensava, alguém deve ter escrevido, digitado ali, colocou ali, postou, pronto, acabou. Mas tem um fato bem legal que eu vou falar agora sobre várias previsões que ela teve e
previsões que aconteceu que eu fiquei, sabe, eu pensei, cara, ela acertou essa premonição. Foi incrível. Vamos lá. Algumas previsões da Baba Vanga que ela foi prevendo no decorrer do tempo, mas eu, na verdade, algumas previsões eu ainda não acreditava muito, porque são previsões que eu conheci a história dela em 2012, e são previsões que aconteceu antes de 2012. A previsão que foi, né, a queda da União Soviética na década de 70, a morte de Stalin também foi uma das previsões dela. O desastre de Chernobyl também foi uma previsão dela, que eu falei anteriormente. E uma previsão de 2010, que foi o ataque da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Essa foi uma das previsões dela em 2010, perto da época que eu conhecia a história dela. Mas teve algumas outras previsões, duas agora que eu vou falar aqui para você, que foi a previsão que me levou a querer conhecer mais sobre a história dela. Porque assim, eu já conhecia a história dela em 2012, mas me levou a querer conhecer mais a história dela depois dessas duas previsões. Olha só, uma das previsões dela em 2014, a maioria das pessoas irão sofrer de câncer de pele. Isso aconteceu em 2014. Cara, 2013 e 2014 teve a maior consequência, né, de câncer de pele que a gente teve aqui no mundo inteiro, falando sobre a questão de câncer de pele, que as pessoas tinham que usar o protetor solar. Cara, incrível. Nessa história, nessa parte, foi uma parte assim que não me jogou para conhecer mais a história dela. Mas o que me jogou para conhecer mais ainda a história dela foi essa daqui, a de 2020. Quando eu fiquei sabendo dessas histórias dela, eu ficava pensando, cara, como poderia ser isso? Olha só, 2020, olha o que ela fala. A Europa estará quase vazia. 2020. Cara, incrível. Eu peguei essa história dela e todas as previsões dela em 2012 e não sabia direito o que ela iria falar, né? Porque ela conta algumas histórias em parábolas, que nem a Bíblia conta em parábolas também. A Europa estará toda vazia, né? Quase vazia, né? Toda vazia não, quase vazia. E eu pensava, cara, o que poderia ser isso? Será que é questão dos imigrantes que estavam indo para a Europa o tempo todo? Né? Será que aconteceria alguma guerra e alguma coisa, algum desastre? E por incrível que pareça, em 2020 aconteceu o maior desastre que a gente teve, né? Que foi a questão da doença, e a Europa estará quase vazia. Não só a Europa ficou quase vazia, mas todas as cidades do mundo inteiro ficou quase vazia. Cara, incrível essas histórias dela. Ela tem até uma previsão agora para 2022, esse vídeo está sendo lançado em 2022, e ela tem uma previsão agora para 2022. A previsão de 2022, que ela falou, né, é que terá uma nova doença em 2022 e também terá a chegada. Chegada de que a gente não sabe, porque ela conta em parábolas. Então, assim, a chegada. Que tipo de chegada é essa? Fica aí para vocês pensarem, né? O vídeo acabou se tornando muito grande. Fica aí para vocês pensarem que chegada é essa nesse 2020. E que tipo de doença será? Fica aí para vocês. Se vocês quiserem saber mais, né, sobre vários anos anteriores, não vou falar porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. É só clicar aqui embaixo no nosso link do site Nephilim, curtir lá o nosso site e ver várias outras premonições dela. Valeu, pessoal, muito obrigado mesmo. Se você ainda não é inscrito também no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu joinha, curte esse vídeo, compartilhe também e ative o sininho para receber mais vídeos. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais
e também seguir o nosso editor Luan no Instagram. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.